Ele não tinha que falar doação. Quando ele falou doação, ele fudeu a fazenda pública. A verdade é essa. Porque a Constituição fala imposto sobre doação. Não interessa se eu estou doando um carro de R$1 milhão, um diamante de 50 bilhões de dólares, porra. Se não foi. Se foi doação, cabe. Se não foi contrato de doação, foi um mero presente. Não fiz contrato. E aí você me desculpe o pragmatismo agora, a tecnicidade do comentário. Eu não posso defender a incidência do imposto se o que aconteceu na prática não tem o suporte fático para a incidência da norma, não teve contrato de doação. Então a discussão na advocacia do contribuinte contra a advocacia da Fazenda Pública é se tem ou não tem contrato de doação. Senão, ó, grande Castellani, um beijo, Tigrão, Feliz Natal para você, Guga, Natalinha, aí, beijo gigante, velho, tamo junto, te amo de paixão. Um beijo, nosso Tigrão querido, Felipe Castellani, o melhor que eu já treinei, o melhor de todos, o 001. Te amo, velho, Feliz Natal aí, tá, tamo junto. Em janeiro você vai puxar essa turma toda aí na primeira semana. Tamo junto, beijo no coração. Galera toda que estiver aí comigo aí, ó, segue Felipe Castellani, que o menino aí é um bicho, é o cão chupando manga dando aula de tributário. Tamo junto, velho. Feliz Natal aí pra você e pra família toda. Beijo gigante aí, dê um beijo de Natália por mim, sua esposa, e um beijo no Guguinha aí, tá legal? Tudo de melhor pra tua família, ó. Trago aqui do lado esquerdo do peito, Tigrão. Tamo junto. Vamos lá. Então, galerinha, vamos continuar. Todo mundo. Então, qual é a grande questão? Doação sob condição resolutória. Doação sob condição resolutiva. Vejam bem, do que se trata agora aqui? Doação sob condição resolutória. Galera, eu faço uma doação para um donatário e determino que caso aconteça certo evento futuro e incerto, eu determino que com o implemento da condição, o bem vai voltar. O bem vai retornar. Bora, minha tabelinha, bora, Claudinha. Então, eu faço uma doação ao donatário e estipulo na doação que caso aconteça o evento X, esse bem retornará para o meu patrimônio. Ok? Perfeito. Eu entendo, Claudinha, o que acontece, porque na verdade a lei manda tributar e você, como servidor, cumpre a lei. A priori, o agente cartorário e tabelião não pode ir contra a lei, ele tem que cumprir a lei. Aí vai dizer o quê? Para o jurisdicionado, para o administrado? Meu amigo, vá para o judiciário, pede um mandado de segurança, a juização ordinária, peça uma tutela de urgência para afastar a lei. Eu tenho que cumprir a lei. A culpa não é minha, administrador, agente público. A culpa é do legislador, que autorizou a tributação inconstitucional. Eu tenho que ter muita coragem para afastar a lei de punho e dizer que não vou cumprir a lei. O executivo cumpre a lei. O cartório cumpre a lei. O problema não está na atividade do executivo, não está na atividade do cartório. O problema está na lei inconstitucional que determina a tributação. A tributação é ato vinculado, tem que ser cumprida a lei. Né? Então vamos lá. Doação sob condição resolutória. Vamos imaginar. Doei minha fazenda. Ok, Indy? Vamos lá, Dira. Doei minha fazenda. Tá, Dira, você que está lá no grupo da gente? É você, Dira, que está aí? Poli, Dira. É você? Só para eu saber. Lá no grupo das 10 é você? Me deu ok se é você que está aí. Tá? Então, doei, que está longe aqui o periscopo, não estou conseguindo ler tudo direito. Então, doei a fazenda, doei um imóvel, doei uma fazenda e disse assim, olha, vou doar a Arlota, tá aqui, a Arlotinha tá aí me assistindo, o Thiagão Arlota aí. Vamos lá. Dou a fazenda para a Arlota e caso a Arlota passe no concurso, a fazenda volta para mim. Então eu estipulei que a Arlota vai ganhar essa fazenda e vai estudar, inclusive, na fazenda, até passar no MP. No dia que a Arlota passar na prova do MP, a fazenda volta para mim. Eu não sei se a Arlota vai passar no MP. É um evento futuro e incerto. Então isso é uma doação sob condição, correto? Lembre que a condição é o elemento futuro e incerto. É um evento futuro incerto que eu não sei se vai acontecer. Ok? Yes, I speak in English, but now I'm speaking in Portuguese. Okay, girl? We are teaching from people in Brazil now. They are studying with me about the tax laws in Brazil. They will make a proof. It's same the bar test here in America. And now I'm teaching for them. This is a class, okay? A virtual class. We are in live now, okay? Thank you to be here. You are welcome here every time. I'm here in Florida, but now I'm teaching from people who are seeing me in Brazil, okay? Thank you so much. You're welcome here every time. Então, vejam. O que é que vai acontecer? Doei ao Arlota o meu imóvel e disse, Arlota, se você passar no concurso, a casa volta. Eu fiz nesse negócio jurídico, nesse contrato de doação, ok? Então, nesse contrato de doação, eu disse ao meu amigo Arlota donatário, se acontecer esse evento futuro e incerto, o bem retorna para mim. Qual foi a condição estipulada? A Arlota passar no concurso, ok? Então, se a Arlota passar no concurso, o bem volta para mim. Eu fiz um negócio jurídico, contrato de doação, me valida a prerrogativa de inserir o elemento acidental condição
no plano de eficácia. Então eu fiz um contrato sob condição. Lembre, um parênteses rápido, quando a gente estuda a parte geral do direito civil, lá na parte geral a gente estuda os negócios jurídicos e a gente estuda o plano de existência, validade e eficácia. No plano da eficácia a gente estuda 3 elementos acidentais que o negociante pode incutir no plano de eficácia. A condição, o termo e o encargo. Condição é aquela situação em que eu condiciono o início ou o encerramento da eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Então, no meu exemplo aqui, eu estou fazendo uma doação sob condição suspensiva. Doação sob condição resolutiva, dou a minha fazenda ao Arlota e se a Arlota passar no concurso, a fazenda volta para mim. O que é que eu fiz? Eu doei a fazenda, Boranielli, a fazenda está doada. Caso o Arlota passe no concurso, a fazenda volta. Qual foi o evento futuro e incerto que eu estipulei? A Arlota passar no concurso. Isso é uma condição. Qual é o efeito dessa condição? Se a condição se implementar, se ocorrer a concretização da condição, a casa volta para mim. Então, observe que eu vou ter diante, né, dessa situação, o implemento da condição, eu vou ter a casa voltando. Aí vem a pergunta em prova, ok? Vem a pergunta em prova. Não foi o portal que travou, não. O live stream aqui está travando, mas ele está lendo, daqui a pouco ele volta, eu já vi. A transmissão aqui para mim, a rota está caindo. Eu estou vendo aqui, caiu para 50 kbps, porque a essa hora a rota internacional fica ruim, está instável. Então eu já vi aqui, mas eu estou mantendo a gravação, porque quando acabar, estou no finalzinho da aula, não vou parar. Né? Aí vai estar armazenado e o link vai ser direcionado. Tá certo? Eu não vou parar. O que caiu foi a rota, eu não vou sair para voltar para a nova rota, não. Tudo bem? Então vamos lá. Sem mensagem aqui, sem mensagem. Tá certo? Sem mensagem, galera, sem mensagem. A rota é internacional. A rota se travar, eu não vou parar a aula. Faltam 10 minutos para acabar a aula. Tá certo? Sem mensagem. Se vocês chegarem aqui no Instagram, no Periscope, falarem isso, vocês vão travar o Periscope também. Sem mensagem. Sem mensagem. Ok? Sem mensagem. Ok? Puta que pariu, velho. Sem mensagem aqui no Periscope. Sem mensagem. Sem mensagem. Ok? Vamos lá. Então, para aí, tá? Para aí. Eu vou continuar. Depois a aula tá gravada. Faltam 10 minutos para acabar a aula. Ok? O que caiu foi a rota internacional. Não é a transmissão nem é o site do portal. Eu tô com um sinal aqui para mim e tá mostrando rota instável. Pelo horário. Muita gente agora usando. Já tô aí há 3 horas com vocês. A rota desestabilizou. Vamos lá. Aqui, Perfect Extreme agora. Galera, se cair, não vai mandar mensagem no Periscope que caiu. Já tô vendo. Eu não vou parar a aula, tá certo? Não vou parar a aula, que faltam 10 minutos para acabar. Depois a aula é postada ainda hoje para vocês. Então vocês recebem o link ainda hoje. Eu não vou parar a transmissão. Formação, proposta, aceitação, ignição, regras de extinção. E se submete às regras especiais de contrato de doação, que estão do artigo 538 ao 564 do Código Civil. Olha que interessante. Doação é um contrato, porra. Tem regras para formação, para extinção, para execução. Então todo contrato é um negócio jurídico. Então, para qualquer contrato, eu aplico regras gerais da teoria geral dos negócios jurídicos, artigo 104 ao 188 da parte geral do Código Civil. Para todo contrato, eu aplico as regras gerais da teoria geral dos contratos, 421 a 480. E ainda, Eriquinha Falcão, que eu amo muito de paixão, sempre do meu lado esquerdo, perto da parede, sempre com aqueles shortinhos e olhinho verde, né? Eriquinha linda, mãe de uma menina linda, né? Então, você acha que eu não conheço? Conheço meu pelotão por um, rapaz. Conheço meus alunos um por um, nome, sobrenome e posição da sala que sentam. Tá pensando que é brincadeira? Lince é foda, rapaz. Lince é lince, porra, é predador, ó, faro de lince. Beijo, Eriquinha. Então, veja, eu tenho, então, no Código Civil ainda, os artigos de doação, porra, 538 a 564. Então, doação é um contrato, tem regras próprias, velho. Para eu cobrar o imposto, tem que ter um contrato de doação. Presente de aniversário, de amigo oculto, de Natal, ontem talvez, hoje vocês tenham presenteados familiares, pessoas que vocês amam. Porra, velho, é evidente, né? Que se você ontem foi dar um presente a alguém, você não fez um contrato com essa pessoa. Imagine se você doou uma coisa imóvel ou doou. Se você ontem presenteou com um imóvel ou com uma coisa móvel de grande valor, se você não fez por escrito, foda-se. Mas se fosse contrato de doação, seria nulo. Não teria feito. Você não era obrigado a entregar e poderia exigir de volta. Porque a doação é um contrato formal. A doação faz-se por escrito. Salvo coisa móvel de pequeno valor se houver tradição incontinente. O artigo 540 e 541 do Código Civil. Então, grande Franco, Nego Franco da Gama Filho. Ô, Nego Franco, te amo, parceirão. Tudo de bom aí na Bahia. Saudade de você, meu irmão. Dê um beijo lá no grupo pra galera toda aí. Um beijo em sua família. Então, entenda. Presente de Natal não é contrato, porra.
Imagina, você chegou ontem lá no Amigo Oculto, na ceia de Natal. Pessoal, só um minuto, eu vou doar aqui um presente, ele tem um valor, as costumes, as normas morais, afetivas da sociedade. Presentear as pessoas que a gente ama. Não houve um contrato de doação, entendeu? Então, não incide TCMD sobre bens transmitidos a título de presente de Natal, de aniversário, Amigo Oculto. Quer ver o segundo caso? Gorjeta, couvert artístico. Tu vais num restaurante, cara, e dá uma gorjeta a quem te serviu bem. Aqui nos Estados Unidos é, um crime intelectual você não dar uma gorjeta. Você sentar numa mesa com sua família, alguém te servir, botar comida no teu prato. Se você não der a gorjeta, você é tido como um mal educado. Você é uma pessoa sem sentimento e sem educação. Aqui a gorjeta mínima é 15%, a média é 18%, e se você for bem servido, você tem que dar 20%. É um constrangimento eu chegar aqui na mesa, o garçom ou a garçonete me atender com educação, servir meus filhos, fazer uma brincadeira com as meninas. Se eu não der 20%, a mulher até chora. Ela conta com aquela remuneração. É o nível cultural das pessoas. Aí eu pergunto, ontem eu fui jantar com a minha família. Demos 20% ao garçom server, né, que nos serviu. É óbvio que eu dei os 20%. Graças a Deus que eu estudei para poder pagar os 20%. E que você estude para poder também pagar os 20% sempre. Eu lhe pergunto, se fosse no Brasil, incidiria imposto? Não, porque eu não fiz um contrato de doação com aquela garçonete, ainda que ela adquiriu dinheiro e valores gratuitamente. Que no fundo ali nem foi gratuitamente, né? Porque a gorjeta é um reembolso por uma contraprestação. Mas não incide. Porque, na verdade, eu não estou contratando ela para pagar ela com a gorjeta, eu pago ao restaurante. A gorjeta é um plus que eu dou por me sentir bem tratado por ela, mas não incide imposto. Couvert artístico, vou a um restaurante, um estabelecimento, tem um músico, e eu pago uma verba de couvert artístico àquele músico. Eu não estou fazendo um contrato de doação com ele, não cabe, vocês entenderam? Então não cabe imposto sobre doação, sobre aquilo que não é doação. Agora, a grande pegadinha, a maior de todas, é transferência de valores de dinheiro para despesas alimentares. Vamos lá, preste atenção, despesas alimentares, alimentos. Olhe bem, se eu doar dinheiro para alguém, incide imposto? Incide. Se eu fizer um contrato de doação, é muito comum em patrocínios, ok? O Portal F3 vai fazer uma doação para o atleta, para a atleta fulano, fulana de tal, e vai doar valores. Eu vou fazer um contrato, vou documentar, vou formalizar, vou registrar em cartório, tá? Eu vou fazer um contrato de doação de dinheiro, a título de patrocínio, para a finalidade de patrocinar aquele atleta, aquela atividade, pode ser artística, cultural, vou doar. É um contrato de doação. Incide imposto? Incide. Claro que incide. O ITCMD incide pelo simples fato de haver doação. É irrelevante o que é que se está doando. Imóvel, móvel, ok? É irrelevante. O que importa é que haja doação. Pode ser de qualquer natureza de bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, valores, dinheiro, títulos. É irrelevante o objeto. O que importa é que tenha doação. Eu pago imposto. Só que é que muitas vezes as pessoas se confundem. Você não pode confundir doação de dinheiro com transferência de dinheiro de uma pessoa que tem que sustentar a outra para prover as necessidades alimentares daquela outra. Então, por exemplo, imagine que meu filho vai estudar na faculdade em outro estado. E todo mês eu transfiro 5 mil, 3 mil, 1.000, 500 reais, 100 reais, 10 mil reais para a conta bancária dele. Eu não estou fazendo um contrato de doação com meu filho. Eu não estou doando dinheiro ao meu filho. Aí vem lá o banco e informa a Receita Estadual que foi feita essa transferência de valores. Aí vem a Receita Estadual e cobra imposto sobre doação de dinheiro. Cabe? Não cabe. O que é que eu vou defender esse contribuinte beneficiário da transferência bancária? Eu vou dizer que não houve doação. O que houve foi uma mera transferência de dinheiro via conta bancária para suprir despesas alimentares. Em regra, os pais têm o dever de pagar as prestações alimentares de seus filhos menores. Isso é a regra geral, que já perde o direito civil, o direito de família. O dever é alimentar, de alimentar o alimentando. Então, quando eu transfiro dinheiro, entrego na mão, eu passo via conta bancária, o modo de eu passar o valor é irrelevante. Eu não estou fazendo um contrato de doação. Meu filho adquire aqueles valores, não é algo remunerado, ele não é sacrificado por isso, né? E com aqueles valores ele vai prover as despesas alimentares, uma faculdade, uma escola, um aluguel, o alimento dele comer, propriamente dito alimento, vestimenta, medicamento, transporte. Então incide imposto sobre doação? Não. Por quê? Porque não houve contrato de doação. Entenderam? A verdade é que vocês vão perceber que é raríssima a incidência do ITCMD, porque doação é algo raro na vida das pessoas. Agora, quando ocorre, cabe o imposto. E onde é que surgem os problemas na prática e na prova? É porque as leis estaduais, inconstitucionalmente, elas autorizam que o Estado cobre imposto sobre toda e qualquer transmissão gratuita de bens,
Se alguém recebeu bem, que acresceu ao seu patrimônio e não pagou para receber, o Estado não quer nem saber se foi por doação ou não. Ele manda tributar. E não pode. Isso é inconstitucional. A Constituição não autoriza imposto sobre transmissões gratuitas de bem por qualquer via. A Constituição autoriza imposto sobre doações. Tá claro isso para vocês? Beleza. Bom, uma questão muito legal, né? Muito legal de doação. Doação sob condição resolutiva. Doação sob condição resolutória. Ok? Vamos lá, vamos matar as questões finais da aula. Temos aqui alguns minutos para encerrar a aula. Tá? Vejam bem. Na doação sob condição resolutória, e ó galera, para não esquecer, quando eu acabar aqui a aula, se vocês puderem, ok? Se não for custar nada a vocês, não deixem de ir lá no Instagram da comunidade Amo Direito, @AmoDireito. Tem lá uma foto aqui da nossa aula, aqui eu dando aula aqui, eles pegaram a foto do meu Instagram e postaram meu texto. E comentem lá, falem que fazem parte, comentem. E se no final do dia vocês puderem voltar lá, comentem, porque às vezes muitos alunos que não são meus alunos, que são de outros professores, os caras mesmo mandam os caras virem detonar um post que fala de mim. Nesses cursos grandes aí que eu incomodo esses caras, né? Eu tenho mais de 1000 alunos na segunda fase tributária e não dou aula nos cursos grandes. Então os caras ficam mordidos. Como é que esse maluco não tá na rede, né? Ele não é dos cursos gigantes, esse maluco tem mais de 1000 alunos. Como é que pode uma porra dessa? Então os caras que são desses outros cursos insuflam os alunos contra mim. E os caras, esses alunos às vezes nem me conhecem. Então se você puder, vá lá no Amo Direito e comente, curta, fale que você é do grupo, que o professor, se você achar, é lógico, que o professor é bacana, que vale a pena. Tudo bem? Bom, Breno, eu poderia apresentar um amigo com um carro. Amigo, você poderia apresentar seu amigo com uma fazenda, com um carro, com o que for. É isso que gera discussão na prática, porque os procuradores dizem, peraí, velho, como é que não vai caber o imposto? Você doou, a discussão é se teve ou não teve o contrato de doação. Entenda, para caber o imposto é irrelevante o objeto e o valor dele. O que importa é se teve ou não teve o contrato de doação. E essa é a grande porrada que a Fazenda toma. Porque a Constituição, aqui entre nós, aqui entre vocês, o Constituinte ele mandou mal. Ele não tinha que falar de doação, ele tinha que falar de transmissões gratuitas inter vivos. Ele não tinha que falar de doação. Quando ele falou doação, ele fudeu a Fazenda Pública. A verdade é essa. Porque a Constituição fala imposto sobre doação. Não interessa se eu estou doando um carro de R$1 milhão, um diamante de 50 bilhões de dólares, porra. Se não foi. Se foi doação, cabe. Se não foi contrato de doação, foi um mero presente. Não fiz contrato. E aí você me desculpe o pragmatismo agora, a tecnicidade do comentário. Eu não posso defender a incidência do imposto se o que aconteceu na prática não tem o suporte fático para a incidência da norma, não teve contrato de doação. Então a discussão na advocacia do contribuinte contra a advocacia da Fazenda Pública é se tem ou não tem contrato de doação. Senão, ó, grande Castellani, um beijo, Tigrão. Feliz Natal pra você, Guga, Natalinha. Aí, beijo gigante, velho. Tamo junto, te amo de paixão. Um beijo, nosso Tigrão querido, Felipe Castellani. O melhor que eu já treinei, o melhor de todos, o 001. Te amo, velho. Feliz Natal aí, tá? Tamo junto. Em janeiro você vai puxar essa turma toda aí na primeira semana. Tamo junto. Beijo no coração. Galera, tudo que tiver aí comigo aí, ó, segue Felipe Castellani, que o menino aí é um bicho, é o cão chupando manga dando aula de tributário. Tamo junto, velho. Feliz Natal aí pra você e pra família toda. Beijo gigante aí, dê um beijo em Natália por mim, sua esposa, e um beijo no Guguinha aí, tá legal? Tudo de melhor pra tua família, ó. Trago aqui do lado esquerdo do peito, Tigrão. Tamo junto. Vamos lá. Então, galerinha, vamos continuar. Todo mundo. Então, qual é a grande questão? Doação sob condição resolutória. Doação sob condição resolutiva. Vejam bem, do que se trata agora aqui? Doação sob condição resolutória. Galera, eu faço uma doação para um donatário e determino que caso aconteça certo evento futuro e incerto, eu determino que com o implemento da condição, o bem vai voltar. O bem vai retornar. Bora, minha tabelinha, bora, Claudinha. Então, eu faço uma doação ao donatário e estipulo na doação que caso aconteça o evento X, esse bem retornará para o meu patrimônio. Ok? Perfeito. Eu entendo, Cláudio, o que acontece, porque na verdade a lei manda tributar e você, como servidora, cumpre a lei. A priori, o agente cartorário tabeliano não pode ir contra a lei, ele tem que cumprir a lei. Aí vai dizer o quê? Para o jurisdicionado, para o administrado? Meu amigo, vá para o judiciário, pede um mandado de segurança, a jurisdição ordinária, peça uma tutela de urgência para afastar a lei. Eu tenho que cumprir a lei. A culpa não é minha, administrador, agente público. A culpa é do legislador, que autorizou a tributação inconstitucional. Eu tenho que ter muita coragem para afastar a lei de punho e dizer que não vou cumprir a lei. O executivo cumpre a lei. O cartório cumpre a lei. O problema não está na atividade do executivo, não está na atividade do cartório.
O problema está na lei inconstitucional que determina a tributação. A tributação é ato vinculado e tem que ser cumprida a lei. Né? Então vamos lá. Doação sob condição resolutória. Vamos imaginar. Doei minha fazenda. Ok, Indy? Vamos lá, Dira. Doei minha fazenda. Tá, Dira, você que está lá no grupo da gente? É você, Dira, que está aí? Poli, Dira, é você? Só para eu saber. Lá no grupo das 10 é você? Me deu ok se é você que está aí. Tá? Então doei, que está longe aqui o periscopo, não estou conseguindo ler tudo direito. Então, doei a fazenda, doei um imóvel, doei uma fazenda e disse assim, olha, vou doar a Arlota, tá aqui, a Arlotinha tá aí me assistindo, o Thiagão, a Arlota aí. Vamos lá. Dou a fazenda para a Arlota e caso a Arlota passe no concurso, a fazenda volta para mim. Então eu estipulei que a Arlota vai ganhar essa fazenda e vai estudar, inclusive, na fazenda, até passar no MP. No dia que a Arlota passar na prova do MP, a fazenda volta para mim. Eu não sei se a Arlota vai passar no MP. É um evento futuro e incerto. Então isso é uma doação sob condição, correto? Lembre que a condição é o elemento futuro e incerto. É um evento futuro incerto que eu não sei se vai acontecer. Ok? Yes, I speak in English, but now I'm speaking in Portuguese. Okay, girl? We are teaching from people in Brazil now. They are studying with me about the tax laws in Brazil. They will make approve it, same the bar test here in America, and now I'm teaching for them. This is a class, okay, a virtual class. We are in live now, okay? Thank you to be here. You are welcome here every time. I'm here in Florida, but now I'm teaching from people who are seeing me in Brazil, okay? Thank you so much. You're welcome here every time. Então, vejam, o que é que vai acontecer? Doei ao Arlota o meu imóvel e disse, Arlota, se você passar no concurso, a casa volta. Eu fiz nesse negócio jurídico, nesse contrato de doação, ok? Então, nesse contrato de doação, eu disse ao meu amigo Arlota Donatari, se acontecer esse evento futuro e incerto, o bem retorna para mim. Qual foi a condição estipulada? A Arlota passar no concurso, ok? Então, se a Arlota passar no concurso, o bem volta para mim. Eu fiz um negócio jurídico, contrato de doação, me valida a prerrogativa de inserir o elemento acidental condição no plano de eficácia. Então, eu fiz um contrato sob condição. Lembre, um parênteses rápido. Quando a gente estuda a parte geral do direito civil, lá na parte geral a gente estuda os negócios jurídicos e a gente estuda o plano de existência, validade e eficácia. No plano da eficácia, a gente estuda 3 elementos acidentais que o negociante pode incutir no plano de eficácia. A condição, o termo e o encargo. Condição é aquela situação em que eu condiciono o início ou o encerramento da eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Então, no meu exemplo aqui, eu estou fazendo uma doação sob condição suspensiva. Doação sob condição resolutiva, dou a minha fazenda ao Arlota e se a Arlota passar no concurso, a fazenda volta para mim. O que é que eu fiz? Eu doei a fazenda, Boranielli, a fazenda está doada. Caso a Arlota passe no concurso, a fazenda volta. Qual foi o evento futuro e incerto que eu estipulei? A Arlota passar no concurso. Isso é uma condição. Qual é o efeito dessa condição? Se a condição se implementar, se ocorrer a concretização da condição, a casa volta para mim. Então, observe que eu vou ter, diante dessa situação, o implemento da condição, eu vou ter a casa voltando. Aí vem a pergunta em prova, ok? Vem a pergunta em prova. Não foi o portal que travou, não. O live stream aqui está travando, mas ele está lendo, daqui a pouco ele volta, eu já vi. A transmissão aqui para mim, a rota está caindo. Eu estou vendo aqui, caiu para 50 kbps, porque a essa hora a rota internacional fica ruim, está instável. Então eu já vi aqui, mas eu estou mantendo a gravação, porque quando acabar eu estou no finalzinho da aula, não vou parar. Né? Aí vai estar armazenado e o link vai ser direcionado. Tá certo? Eu não vou parar. O que caiu foi a rota, eu não vou sair para voltar para a nova rota, não. Tudo bem? Então vamos lá. Sem mensagem aqui, sem mensagem. Tá certo? Sem mensagem, galera. Sem mensagem. A rota é internacional. A rota se travar, eu não vou parar a aula. Faltam 10 minutos para acabar a aula. Tá certo? Sem mensagem. Se vocês chegarem aqui no Instagram, no Periscope, falarem isso, vocês vão travar o Periscope também. Sem mensagem. Sem mensagem. Ok? Sem mensagem. Ok? Puta que pariu, velho. Sem mensagem aqui no Periscope. Sem mensagem. Sem mensagem. Ok? Vamos lá. Então, para aí. Tá? Para aí. Eu vou continuar. Depois a aula tá gravada. Faltam 10 minutos para acabar a aula. Ok? O que caiu foi a rota internacional. Não é a transmissão nem é o site do portal. Eu estou com um sinal aqui para mim e está mostrando rota instável. Pelo horário. Muita gente agora usando. Já estou aí há 3 horas com vocês. A rota desestabilizou. Vamos lá. Aqui, Perfect Extreme agora. Galera, se cair, não vai mandar mensagem no Periscope que caiu. Já estou vendo.
Eu não vou parar a aula, tá certo? Não vou parar a aula, que faltam 10 minutos para acabar. Depois a aula é postada ainda hoje para vocês. Então vocês recebem o link ainda hoje. Eu não vou parar a transmissão. Proposta, aceitação, ignição, regras de extinção. E se submete às regras especiais de contrato de doação, que estão do artigo 538 ao 564 do Código Civil. Olha que interessante. Doação é um contrato, porra. Tem regras para formação, para extinção, para execução. Então todo contrato é um negócio jurídico. Então para qualquer contrato eu aplico regras gerais da teoria geral dos negócios jurídicos, artigo 104 ao 188 da parte geral do Código Civil. Para todo contrato eu aplico as regras gerais da teoria geral dos contratos, 421 a 480. E ainda, Eriquinha Falcão, que eu amo muito de paixão, sempre do meu lado esquerdo, perto da parede, sempre com aqueles shortinhos e olhinho verde, né? Eriquinha linda, mãe de uma menina linda, né? Então, você acha que eu não conheço? Conheço meu pelotão por um, rapaz. Conheço meus alunos um por um, nome, sobrenome, posição da sala que sentam. Tá pensando que é brincadeira? Lince é foda, rapaz. Lince é lince, porra, é predador, ó, faro de lince. Beijo, Eriquinha. Então, veja, eu tenho, então, no Código Civil ainda, os artigos de doação, porra, 538 a 564. Então, doação é um contrato, tem regras próprias, velho. Para eu cobrar o imposto, tem que ter um contrato de doação. Presente de aniversário, de amigo oculto, de Natal, ontem talvez, hoje vocês tenham presenteados familiares, pessoas que vocês amam. Porra, velho, é evidente, né? Que se você ontem foi dar um presente a alguém, você não fez um contrato com essa pessoa. Imagine se você doou uma coisa imóvel ou doou. Se você ontem presenteou com um imóvel ou com uma coisa móvel de grande valor, se você não fez por escrito, foda-se. Mas se fosse contrato de doação, seria nulo. Não teria feito. Você não era obrigado a entregar e poderia exigir de volta. Porque a doação é um contrato formal. A doação faz-se por escrito. Salvo coisa móvel de pequeno valor se houver tradição incontinente. O artigo 540 e 541 do Código Civil. Então, grande Franco, Nego Franco da Gama Filho. Ô, Nego Franco, te amo, parceirão. Tudo de bom aí na Bahia. Saudade de você, meu irmão. Dê um beijo lá no grupo pra galera toda aí. Um beijo em sua família. Tá? Então, entenda. Presente de Natal não é contrato, porra. Imagina, você chegou ontem lá no Amigo Oculto, na ceia de Natal. Pessoal, só um minuto. Eu vou doar aqui um presente, ele tem um valor elevado. Então, o Código Civil diz, tem que ser por escrito. Eu queria que o meu sorteado aqui fizesse uma assinatura para a gente assinar o contrato e dizer a ele, inclusive como advogado, que o Código Civil diz que se ele algum dia na vida for ingrato a mim, ele tem que me devolver o presente, porque eu posso revogar a doação a posteriori pela ingratidão. Foi isso que aconteceu ontem na sua casa? Não. O que você fez foi cumprir um mero gesto, um mero comportamento guiado pelas normas costumeiras, as normas morais, afetivas da sociedade. Presentear as pessoas que a gente ama. Não houve um contrato de doação, entendeu? Então, não incide TCMD sobre bens transmitidos a título de presente de Natal, de aniversário, amigo oculto. Quer ver o segundo caso? Gorjeta, couvert artístico. Tu vais num restaurante, cara, e dá uma gorjeta a quem te serviu bem. Aqui nos Estados Unidos é um crime intelectual você não dar uma gorjeta. Você sentar numa mesa com sua família, alguém te servir, botar comida no teu prato. Se você não der a gorjeta, você é tido como um mal educado. Você é uma pessoa sem sentimento e sem educação. Aqui a gorjeta mínima é 15%, a média é 18%, e se você for bem servido, você tem que dar 20%. É um constrangimento eu chegar aqui na mesa, o garçom ou a garçonete me atender com educação, servir meus filhos, fazer uma brincadeira com as meninas. Se eu não der 20%, a mulher até chora. Ela conta com aquela remuneração. É o nível cultural das pessoas. Aí eu pergunto, ontem eu fui jantar com a minha família. Demos 20% ao garçom server, né, que nos serviu. É óbvio que eu dei os 20%. Graças a Deus que eu estudei para poder pagar os 20%. E que você estude para poder também pagar os 20% sempre. Eu lhe pergunto, se fosse no Brasil, incidiria imposto? Não, porque eu não fiz um contrato de doação com aquela garçonete, ainda que ela adquiriu dinheiro e valores gratuitamente. Que no fundo ali nem foi gratuitamente, né? Porque a gorjeta é um reembolso por uma contraprestação. Mas não incide. Porque na verdade, eu não estou contratando ela para pagar ela com a gorjeta, eu pago ao restaurante. A gorjeta é um plus que eu dou por me sentir bem tratado por ela, mas não incide imposto. Couvert artístico. Vou a um restaurante, um estabelecimento, tem um músico, e eu pago lá uma verba de couvert artístico com aquele músico. Eu não estou fazendo um contrato de doação com ele. Não cabe, vocês entenderam? Então não cabe imposto sobre doação, sobre aquilo que não é doação. Agora, a grande pegadinha, a maior de todas, é transferência de valores de dinheiro para despesas alimentares.
Vamos lá, preste atenção. Despesas alimentares, alimentos. Olhe bem. Se eu doar dinheiro para alguém, incide imposto? Incide. Se eu fizer um contrato de doação, é muito comum em patrocínios, ok? O Portal F3 vai fazer uma doação para o atleta, para a atleta fulano, fulana de tal, e vai doar valores. Eu vou fazer um contrato, vou documentar, vou formalizar, vou registrar em cartório, tá? Eu vou fazer um contrato de doação de dinheiro, a título de patrocínio, para a finalidade de patrocinar aquele atleta, aquela atividade, pode ser artística, cultural, vou doar. É um contrato de doação. Incide imposto? Incide. Claro que incide. O ITCMD incide pelo simples fato de haver doação. É irrelevante o que é que se está doando. Imóvel, móvel, ok? É irrelevante. O que importa é que haja doação. Pode ser de qualquer natureza de bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, valores, dinheiro, títulos. É irrelevante o objeto. O que importa é que tenha doação. Eu pago imposto. Só que muitas vezes as pessoas se confundem. Você não pode confundir doação de dinheiro com transferência de dinheiro de uma pessoa que tem que sustentar outra para prover as necessidades alimentares daquela outra. Então, por exemplo, imagine que meu filho vai estudar na faculdade em outro estado. E todo mês eu transfiro 5 mil, 3 mil, 1.000, 500 reais, 100 reais, 10 mil reais para a conta bancária dele. Eu não estou fazendo um contrato de doação com meu filho. Eu não estou doando dinheiro ao meu filho. Aí vem lá o banco e informa a Receita Estadual que foi feita essa transferência de valores. Aí vem a Receita Estadual e cobra imposto sobre doação de dinheiro. Cabe? Não cabe. O que é que eu vou defender esse contribuinte beneficiário da transferência bancária? Eu vou dizer que não houve doação. O que houve foi uma mera transferência de dinheiro via conta bancária para suprir despesas alimentares. Em regra, os pais têm o dever de pagar as prestações alimentares de seus filhos menores. Isso é a regra geral, que já perde o direito civil, o direito de família. O dever é alimentar, de alimentar o alimentando. Então, quando eu transfiro dinheiro, entrego na mão, eu passo via conta bancária, o modo de eu passar o valor é irrelevante. Eu não estou fazendo um contrato de doação. Meu filho adquire aqueles valores, não é algo remunerado, ele não é sacrificado por isso. Né? E com aqueles valores ele vai prover as despesas alimentares, uma faculdade, uma escola, um aluguel, o alimento dele comer, propriamente dito alimento, a vestimenta, medicamento, transporte. Então incide imposto sobre doação? Não. Por quê? Porque não houve contrato de doação. Entenderam? A verdade é que vocês vão perceber que é raríssima a incidência do ITCMD, porque doação é algo raro na vida das pessoas. Agora, quando ocorre, cabe o imposto. E onde é que surgem os problemas na prática e na prova? É porque as leis estaduais, inconstitucionalmente, elas autorizam que o Estado cobre imposto sobre toda e qualquer transmissão gratuita de bens. Se alguém recebeu bem que acresceu ao seu patrimônio e não pagou para receber, o Estado não quer nem saber se foi por doação ou não. Ele manda tributar. E não pode. Isso é inconstitucional. A Constituição não autoriza imposto sobre transmissões gratuitas de bem por qualquer via. A Constituição autoriza imposto sobre doações. Tá claro isso para vocês? Beleza. Bom, uma questão muito legal, né? Muito legal de doação. Doação sob condição resolutiva. Doação sob condição resolutória. Ok? Vamos lá, vamos matar as questões finais da aula. Temos aqui alguns minutos para encerrar a aula. Tá? Vejam bem, na doação sob condição resolutória, e ó galera, para não esquecer, quando eu acabar aqui a aula, se vocês puderem, ok? Se não for custar nada a vocês, não deixem de ir lá no Instagram da comunidade Amo Direito, @AmoDireito. O maluco não tá na rede, né? Ele não é dos cursos gigantes, esse maluco tem mais de 1000 alunos. Como é que pode uma porra dessa? Então os caras que são desses outros cursos insuflam os alunos contra mim. E os caras, esses alunos às vezes nem me conhecem. Então se você puder, vá lá no Amo Direito e comente, curta, fale que você é do grupo, que o professor, se você achar, é lógico, que o professor é bacana, que vale a pena. Tudo bem? Bom, Breno, eu poderia apresentar um amigo com um carro. Amigo, você poderia apresentar seu amigo com uma fazenda, com um carro, com o que for. É isso que gera discussão na prática. Porque os procuradores dizem, peraí, velho, como é que não vai caber o imposto? Você doou. A discussão é se teve ou não teve o contrato de doação. Entenda, para caber o imposto é irrelevante o objeto e o valor dele. O que importa é se teve ou não teve o contrato de doação. E essa é a grande porrada que a Fazenda toma. Porque a Constituição, aqui entre nós, aqui entre vocês, o Constituinte ele mandou mal. Ele não tinha que falar de doação, ele tinha que falar de transmissões gratuitas inter vivos. Ele não tinha que falar de doação. Quando ele falou doação, ele fudeu a Fazenda Pública, a verdade é essa. Porque a Constituição fala imposto sobre doação. Não interessa se eu estou doando um carro de R$1 milhão, um diamante de 50 bilhões de dólares, porra. Se não foi, se foi doação, cabe. Se não foi contrato de doação, foi um mero presente. Não fiz contrato. E aí você me desculpe o pragmatismo agora, a tecnicidade do comentário. Eu não posso defender a incidência do imposto se o que aconteceu na prática não tem o suporte fático
para a incidência da norma, não teve contrato de doação. Então a discussão na advocacia do contribuinte contra a advocacia da Fazenda Pública é se tem ou não tem contrato de doação. Senão, ó, grande Castellani, um beijo, Tigrão, Feliz Natal para você, Guga, Natalinha, aí, beijo gigante, velho, tamo junto, te amo de paixão. Um beijo, nosso Tigrão querido, Felipe Castellani, o melhor que eu já treinei, o melhor de todos, o 001. Te amo, velho. Feliz Natal aí, tá? Tamo junto. Em janeiro você vai puxar essa turma toda aí na primeira semana. Tamo junto. Beijo no coração. Galera, toda que tiver aí comigo aí, ó, segue Felipe Castellani, que o menino aí é um bicho, é o cão chupando manga dando aula de tributário. Tamo junto, velho. Feliz Natal aí pra você e pra família toda. Beijo gigante aí, dê um beijo em Natália por mim, sua esposa, e um beijo no Guguinha aí, tá legal? Tudo de melhor pra tua família, ó. Trago aqui do lado esquerdo do peito, Tigrão. Tamo junto. Vamos lá. Então, galerinha, vamos continuar. Todo mundo. Então, qual é a grande questão? Doação sob condição resolutória. Doação sob condição resolutiva. Vejam bem, do que se trata agora aqui? Doação sob condição resolutória. Galera, eu faço uma doação para um donatário e determino que, caso aconteça certo evento futuro e incerto, eu determino que, com o implemento da condição, o bem vai voltar para o jurisdicionado, para o administrado. Meu amigo, vai para o judiciário, pede mandado de segurança, ajuização ordinária, peço uma tutela de urgência para afastar a lei. Eu tenho que cumprir a lei. A culpa não é minha, administrador, agente público. A culpa é do legislador, que autorizou a tributação inconstitucional. Eu tenho que ter muita coragem para afastar a lei de punho e dizer que não vou cumprir a lei. O executivo cumpre a lei. O cartório cumpre a lei. O problema não está na atividade do executivo, não está na atividade do cartório. O problema está na lei inconstitucional que determina a tributação. A tributação é ato vinculado e tem que ser cumprida a lei. Né? Então vamos lá. Doação sob condição resolutória. Vamos imaginar. Doei minha fazenda. Ok, Indy? Vamos lá, Dira. Doei minha fazenda. Tá, Dira, você que está lá no grupo da gente? É você, Dira, que está aí? Poli, Dira, é você? Só para eu saber. Lá no grupo das 10 é você? Me deu ok se é você que está aí. Tá? Então, doei, que está longe aqui o periscópio, não estou conseguindo ler tudo direito. Então, doei a fazenda, doei um imóvel, doei uma fazenda e disse assim, olha, vou doar a Arlota, tá aqui, a Arlotinha tá aí me assistindo, o Thiagão Arlota aí, vamos lá. Dou a fazenda para a Arlota e caso a Arlota passe no concurso, a fazenda volta para mim. Então eu estipulei que a Arlota vai ganhar essa fazenda e vai estudar inclusive na fazenda até passar no MP. No dia que a Arlota passar na prova do MP, a fazenda volta para mim. Eu não sei se a Arlota vai passar no MP. É um evento futuro e incerto. Então isso é uma doação sob condição, correto? Lembre que a condição é o elemento futuro e incerto. É um evento futuro incerto que eu não sei se vai acontecer. Ok? Yes, I speak in English, but now I'm speaking in Portuguese. Okay, girl? We are teaching from people in Brazil now. They are studying with me about the tax laws in Brazil. They will make approve it, same the bar test here in America. And now I'm teaching for them. This is a class, okay? A virtual class. We are in live now, okay? Thank you to be here. You are welcome here every time. I'm here in Florida, but now I'm teaching from people who are seeing me in Brazil, okay? Thank you so much. You're welcome here every time. Então, vejam. O que é que vai acontecer? Doei ao Arlota o meu imóvel e disse, Arlota, se você passar no concurso, a casa volta. Eu fiz nesse negócio jurídico, nesse contrato de doação, ok? Então, nesse contrato de doação, eu disse ao meu amigo Arlota donatário, se acontecer esse evento futuro e incerto, o bem retorna para mim. Qual foi a condição estipulada? A Arlota passar no concurso. Ok? Então, se a Arlota passar no concurso, o bem volta para mim. Eu fiz um negócio jurídico, contrato de doação, me valida a prerrogativa de inserir o elemento acidental condição no plano de eficácia. Então, eu fiz um contrato sob condição. Lembre, um parênteses rápido. Quando a gente estuda a parte geral do direito civil, lá na parte geral a gente estuda os negócios jurídicos e a gente estuda o plano de existência, validade e eficácia. No plano da eficácia, a gente estuda 3 elementos acidentais que o negociante pode incutir no plano de eficácia. A condição, o termo e o encargo. Condição é aquela situação em que eu condiciono o início ou o encerramento da eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Então, no meu exemplo aqui, eu estou fazendo uma doação sob condição suspensiva. Doação sob condição resolutiva, dou a minha fazenda ao Arlota e se a Arlota passar no concurso, a fazenda volta para mim. O que é que eu fiz? Eu doei a fazenda, Boranielli, a fazenda está doada. Caso a Arlota passe no concurso, a fazenda volta. Qual foi o evento futuro e incerto que eu estipulei? A Arlota passar no concurso. Isso é uma condição.
qual é o efeito dessa condição. Se a condição se implementar, se ocorrer a concretização da condição, a casa volta para mim. Então, observe que eu vou ter diante, né, dessa situação, o implemento da condição, eu vou ter a casa voltando. Aí vem a pergunta em prova, ok? Vem a pergunta em prova. Não foi o portal que travou, não. O live stream aqui está travando, mas ele está lendo, daqui a pouco ele volta, eu já vi. A transmissão aqui para mim, a rota está caindo. Eu estou vendo aqui, caiu para 50 kbps, porque a essa hora a rota internacional fica ruim, está instável. Então eu já vi aqui, mas eu estou mantendo a gravação, porque quando eu acabar, estou no finalzinho da aula, não vou parar, né? Aí vai estar armazenado e o link vai ser direcionado, tá certo? Eu não vou parar. O que caiu foi a rota, eu não vou sair para voltar para a nova rota, não. Tudo bem? Então vamos lá. Sem mensagem aqui, sem mensagem, tá certo? Sem mensagem, galera, sem mensagem. A rota é internacional. A rota se travar, eu não vou parar a aula. Faltam 10 minutos para acabar a aula, tá certo? Sem mensagem. Se vocês chegarem aqui no Instagram, no Periscope, falarem isso, vocês vão travar o Periscope também. Sem mensagem, ok? Sem mensagem, ok? Puta que pariu, velho. Sem mensagem aqui no Periscope, sem mensagem, ok? Vamos lá. Então, para aí, tá? Para aí, eu vou continuar. Depois a aula tá gravada, faltam 10 minutos para acabar a aula, ok? O que caiu foi a rota internacional, não é a transmissão nem é o site do portal. Eu tô com um sinal aqui para mim e tá mostrando rota instável. Pelo horário, muita gente agora usando. Já tô aí há 3 horas com vocês. A rota desestabilizou. Vamos lá. Aqui, Perfect Extreme agora. Galera, se cair, não vai mandar mensagem no Periscope que caiu. Já tô vendo. Eu não vou parar a aula, tá certo? Não vou parar a aula, que faltam 10 minutos para acabar. Depois a aula é postada ainda hoje para vocês. Então vocês recebem o link ainda hoje. Eu não vou parar a transmissão. Formação, proposta, aceitação, ignição, regras de extinção. E se submete às regras especiais de contrato de doação, que estão do artigo 538 ao 564 do Código Civil. Olha que interessante. Doação é um contrato, porra. Tem regras para formação, para extinção, para execução. Então todo contrato é um negócio jurídico. Então, para qualquer contrato, eu aplico regras gerais da teoria geral dos negócios jurídicos, artigo 104 ao 188 da parte geral do Código Civil. Para todo contrato, eu aplico as regras gerais da teoria geral dos contratos, 421 a 480. E ainda, Eriquinha Falcão, que eu amo muito de paixão, sempre do meu lado esquerdo, perto da parede, sempre com aqueles shortinhos e olhinho verde, né? Eriquinha linda, mãe de uma menina linda, né? Então, você acha que eu não conheço? Conheço meu pelotão por um, rapaz. Conheço meus alunos um por um, nome, sobrenome e posição da sala que sentam. Tá pensando que é brincadeira? Lince é foda, rapaz. Lince é lince, porra, é predador, ó, faro de lince. Beijo, Eriquinha. Então, veja, eu tenho, então, no Código Civil ainda, os artigos de doação, porra, 538 a 564. Então, doação é um contrato, tem regras próprias, velho. Para eu cobrar o imposto, tem que ter um contrato de doação. Presente de aniversário, de amigo oculto, de Natal, ontem talvez, hoje vocês tenham presenteados familiares, pessoas que vocês amam. Porra, velho, é evidente, né? Que se você ontem foi dar um presente a alguém, você não fez um contrato com essa pessoa. Imagine se você doou uma coisa imóvel ou doou. Se você ontem presenteou com um imóvel ou com uma coisa móvel de grande valor, se você não fez por escrito, foda-se. Mas se fosse contrato de doação, seria nulo. Não teria feito. Você não era obrigado a entregar e poderia exigir de volta. Porque a doação é um contrato formal. A doação faz-se por escrito. Salvo coisa móvel de pequeno valor, se houver a tradição incontinente. O artigo 540 e 541 do Código Civil. Então, grande Franco, Nego Franco da Gama Filho. Ô, Nego Franco, te amo, parceirão. Tudo de bom aí na Bahia. Saudade de você, meu irmão. Dê um beijo lá no grupo pra galera toda aí. Um beijo em sua família. Tá? Então, entenda. Presente de Natal não é contrato, porra. Imagina você chegou ontem lá no Amigo Oculto, na ceia de Natal. Pessoal, só um minuto. Eu vou doar aqui um presente, ele tem um valor elevado. Então o Código Civil diz, tem que ser por escrito. Eu queria que o meu sorteado aqui fizesse uma assinatura para a gente assinar o contrato e dizer a ele, inclusive como advogado, que o Código Civil diz que se ele algum dia na vida for ingrato a mim, ele tem que me devolver o presente, porque eu posso revogar a doação a posteriori pela ingratidão. Foi isso que aconteceu ontem na sua casa? Não. O que você fez foi cumprir um mero gesto, um mero comportamento guiado pelas normas costumeiras, as normas morais, afetivas da sociedade. Presentear as pessoas que a gente ama. Não houve um contrato de doação, entendeu? Então, não incide TCMD sobre bens transmitidos a título de presente de Natal, de aniversário, amigo oculto. Quer ver o segundo caso? Gorjeta, couvert artístico. Tu vais num restaurante, cara, e dá uma gorjeta a quem te serviu bem. Aqui a gorjeta mínima é 15%.
a média é 18%, e se você for bem servido, você tem que dar 20%. É um constrangimento eu chegar aqui na mesa, o garçom ou a garçonete me atender com educação, servir meus filhos, fazer uma brincadeira com as meninas. Se eu não der 20%, a mulher até chora. Ela conta com aquela remuneração. É o nível cultural das pessoas. Aí eu pergunto, ontem eu fui jantar com a minha família. Graças a Deus que eu estudei para poder pagar os 20%. E que você estude para poder também pagar os 20% sempre. Eu lhe pergunto, se fosse no Brasil, incidiria imposto? Não, porque eu não fiz um contrato de doação com aquela garçonete, ainda que ela adquiriu dinheiro e valores gratuitamente. Que no fundo ali nem foi gratuitamente, né? Porque a gorjeta é um reembolso por uma contraprestação. Mas não incide. Porque, na verdade, eu não estou contratando ela para pagar ela com a gorjeta, eu pago ao restaurante. A gorjeta é um plus que eu dou por me sentir bem tratado por ela, mas não incide imposto. Couvert artístico. Vou a um restaurante, um estabelecimento, tem um músico, e eu pago lá uma verba de couvert artístico com aquele músico. Eu não estou fazendo um contrato de doação com ele. Não cabe, vocês entenderam? Então não cabe imposto sobre doação, sobre aquilo que não é doação. Agora, a grande pegadinha, a maior de todas, é transferência de valores de dinheiro para despesas alimentares. Vamos lá, preste atenção. Despesas alimentares, alimentos. Olhe bem. Se eu doar dinheiro para alguém, incide imposto? Incide. Se eu fizer um contrato de doação, é muito comum em patrocínios, ok? O Portal F3 vai fazer uma doação para o atleta, para a atleta fulano, fulana de tal, e vai doar valores. Eu vou fazer um contrato, vou documentar, vou formalizar, vou registrar em cartório, tá? E vou fazer um contrato de doação de dinheiro, a título de patrocínio, para a finalidade de patrocinar aquele atleta, aquela atividade, pode ser artística, cultural, vou doar. É um contrato de doação. Incide imposto? Incide. Claro que incide. O ITCMD incide pelo simples fato de haver doação. É irrelevante o que é que se está doando. Imóvel, móvel, ok? É irrelevante. O que importa é que haja doação. Pode ser de qualquer natureza de bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, valores, dinheiro, títulos. É irrelevante o objeto. O que importa é que tenha doação. Eu pago imposto. Só que é que muitas vezes as pessoas se confundem. Você não pode confundir doação de dinheiro com transferência de dinheiro de uma pessoa que tem que sustentar outra para prover as necessidades alimentares daquela outra. Então, por exemplo, imagine que meu filho vai estudar na faculdade em outro estado. E todo mês eu transfiro 5 mil, 3 mil, 1.000, 500 reais, 100 reais, 10 mil reais para a conta bancária dele. Eu não estou fazendo um contrato de doação com meu filho. Eu não estou doando dinheiro ao meu filho. Aí vem lá o banco e informa a Receita Estadual que foi feita essa transferência de valores. Aí vem a Receita Estadual e cobra imposto sobre doação de dinheiro. Cabe? Não cabe. O que é que eu vou defender esse contribuinte beneficiário da transferência bancária? Eu vou dizer que não houve doação. O que houve foi uma mera transferência de dinheiro via conta bancária para suprir despesas alimentares. Em regra, os pais têm o dever de pagar as prestações alimentares de seus filhos menores. Isso é a regra geral, que já perde o direito civil, o direito de família. O dever é alimentar, de alimentar o alimentando. Então, quando eu transfiro dinheiro, entrego na mão, eu passo via conta bancária, o modo de eu passar o valor é irrelevante. Eu não estou fazendo um contrato de doação. Meu filho adquire aqueles valores, não é algo remunerado, ele não é sacrificado por isso, né? E com aqueles valores ele vai prover as despesas alimentares, uma faculdade, uma escola, um aluguel, o alimento dele comer, propriamente dito alimento, a vestimenta, medicamento, transporte. Então incide imposto sobre doação? Não. Por quê? Porque não houve contrato de doação. Entenderam? A verdade é que vocês vão perceber que é raríssima a incidência do ITCMD, porque doação é algo raro na vida das pessoas. Agora, quando ocorre, cabe o imposto. E onde é que surgem os problemas na prática e na prova? É porque as leis estaduais, inconstitucionalmente, elas autorizam que o Estado cobre imposto sobre toda e qualquer transmissão gratuita de bens. Se alguém recebeu bem que acresceu ao seu patrimônio e não pagou para receber, o Estado não quer nem saber se foi por doação ou não. Ele manda tributar. E não pode. Isso é inconstitucional. A Constituição não autoriza imposto sobre transmissões gratuitas de bem por qualquer via. A Constituição autoriza imposto sobre doações. Tá claro isso para vocês? Beleza. Bom, uma questão muito legal, né? Muito legal de doação. Doação sob condição resolutiva. Doação sob condição resolutória. Ok? Vamos lá, vamos matar as questões finais da aula. Temos aqui alguns minutos para encerrar a aula. Tá? Vejam bem. Na doação sob condição resolutória, e ó galera, para não esquecer, quando eu acabar aqui a aula, se vocês puderem, ok? Se não for custar nada a vocês, não deixem de ir lá no Instagram da comunidade Amo Direito, @AmoDireito,
Tem lá uma foto aqui da nossa aula, aqui eu dando aula aqui. Eles pegaram a foto do meu Instagram e postaram meu texto. E comentem lá, falem que fazem parte, comentem. E se no final do dia vocês puderem voltar lá, comentem, porque às vezes muitos alunos que não são meus alunos, que são de outros professores, os caras mesmo mandam os caras virem detonar um post que fala de mim. Nesses cursos grandes aí que eu incomodo esses caras, né? Eu tenho mais de 1000 alunos na segunda fase tributária e não dou aula nos cursos grandes. Então os caras ficam mordidos. Como é que esse maluco não tá na rede, né? Ele não é dos cursos gigantes, esse maluco tem mais de 1000 alunos. Como é que pode uma porra dessa? Então os caras que são desses outros cursos insuflam os alunos contra mim. E os caras, esses alunos às vezes nem me conhecem. Então se você puder, vá lá no Amo Direito e comente, curta, fale que você é do grupo, que o professor, se você achar, é lógico, que o professor é bacana, que vale a pena. Tudo bem? Bom, Breno, eu poderia apresentar um amigo com um carro. Amigo, você poderia apresentar seu amigo com uma fazenda, com um carro, com o que for. É isso que gera discussão na prática, porque os procuradores dizem, peraí, velho, como é que não vai caber o imposto? Você doou, a discussão é se teve ou não teve o contrato de doação. Entenda, para caber o imposto é irrelevante o objeto e o valor dele. O que importa é se teve ou não teve o contrato de doação. E essa é a grande porrada que a Fazenda toma. Porque a Constituição, aqui entre nós, aqui entre vocês, o Constituinte ele mandou mal. Ele não tinha que falar de doação, ele tinha que falar de transmissões gratuitas inter vivos. Ele não tinha que falar de doação. Quando ele falou doação, ele fudeu a Fazenda Pública, a verdade é essa. Porque a Constituição fala imposto sobre doação. Não interessa se eu estou doando um carro de R$1 milhão, um diamante, imposto, se o que aconteceu na prática não tem o suporte fático para a incidência da norma, não teve contrato de doação. Então a discussão na advocacia do contribuinte contra a advocacia da Fazenda Pública é se tem ou não tem contrato de doação. Senão, ó, grande Castellani, um beijo, Tigrão, Feliz Natal para você, Guga, Natalinha, aí, beijo gigante, velho, tamo junto, te amo de paixão. Um beijo, nosso Tigrão querido, Felipe Castellani, o melhor que eu já treinei, o melhor de todos, o 001. Te amo, velho. Feliz Natal aí, tá? Tamo junto. Em janeiro você vai puxar essa turma. Um beijo de Natália por mim, sua esposa, e um beijo no Guguinha aí, tá legal? Tudo de melhor pra tua família, ó. Trago aqui do lado esquerdo do peito, Tigrão. Tamo junto. Vamos lá. Então, galerinha, vamos continuar. Todo mundo. Então, qual é a grande questão? Doação sob condição resolutória. Doação sob condição resolutiva. Vejam bem, do que se trata agora aqui? Doação sob condição resolutória. Galera, eu faço uma doação para um donatário e determino que caso aconteça certo evento futuro e incerto, eu determino que com o implemento da condição, o bem vai voltar. O bem vai retornar. Bora, minha tabelinha, bora, Claudinha. Então, eu faço uma doação ao donatário e estipulo na doação que caso aconteça o evento X, esse bem retornará para o meu patrimônio. Ok? Perfeito. Eu entendo, Claudinha, o que acontece, porque na verdade a lei manda tributar e você, como servidora, cumpre a lei. A priori, o agente cartorário e tabelião não pode ir contra a lei, ele tem que cumprir a lei. Aí vai dizer o quê? Para o jurisdicionado, para o administrado? Meu amigo, vá para o judiciário, pede um mandado de segurança, a jurisdição ordinária, peça uma tutela de urgência para afastar a lei. Eu tenho que cumprir a lei. A culpa não é minha, administrador, agente público. A culpa é do legislador, que autorizou a tributação inconstitucional. Eu tenho que ter muita coragem para afastar a lei de punho e dizer que não vou cumprir a lei. O executivo cumpre a lei. O cartório cumpre a lei. O problema não está na atividade do executivo, não está na atividade do cartório. O problema está na lei inconstitucional que determina a tributação. A tributação é ato vinculada, tem que ser cumprida a lei. Né? Então vamos lá. Doação sob condição resolutória. Vamos imaginar. Doei minha fazenda. Ok, Indy? Vamos lá, Dira. Doei minha fazenda. Tá, Dira, você que tá lá no grupo da gente? É você, Dira, que tá aí? Poli, Dira, é você? Só para eu saber. Lá no grupo das 10 é você? Me deu ok se é você que tá aí. Tá? Então doei, que tá longe aqui o periscopo, não tô conseguindo ler tudo direito. Então, doei a fazenda, doei um imóvel, doei uma fazenda e disse assim, olha, vou doar a Arlota, tá aqui, a Arlotinha tá aí me assistindo, o Thiagão, a Arlota aí. Vamos lá. Dou a fazenda para a Arlota e caso a Arlota passe no concurso, a fazenda volta para mim. Então eu estipulei que a Arlota vai ganhar essa fazenda e vai estudar, inclusive, na fazenda até passar no MP. No dia que a Arlota passar na prova do MP, a fazenda volta para mim. Eu não sei se a Arlota vai passar no MP. É um evento futuro e incerto. Então isso é uma doação sob condição, correto? Lembre que a condição é o elemento futuro e incerto. É um evento futuro incerto que eu não sei se vai acontecer. Okay? Yes, I speak in English, but now I'm speaking in Portuguese. Okay, girl? We are teaching from people in Brazil now. They are studying with me about the tax laws.
in Brazil. They will make approved same the bar test here in America, and now I'm teaching for them. This is a class, okay, a virtual class. We are in live now, okay? Thank you to be here. You are welcome here every time. I'm here in Florida, but now I'm teaching from people who are seeing me in Brazil, okay? Thank you so much. You're welcome here every time. Então, vejam, o que é que vai acontecer? Doei ao Arlota o meu imóvel e disse, Arlota, se você passar no concurso, a casa volta. Eu fiz nesse negócio jurídico, nesse contrato de doação, ok? Então, nesse contrato de doação, eu disse ao meu amigo Arlota Donatari, se acontecer esse evento futuro e incerto, o bem retorna para mim. Qual foi a condição estipulada? A Arlota passar no concurso, ok? Então, se a Arlota passar no concurso, o bem volta para mim. Eu fiz um negócio jurídico, contrato de doação, me valida a prerrogativa de inserir o elemento acidental condição no plano de eficácia. Então eu fiz um contrato sob condição. Lembre, um parênteses rápido, quando a gente estuda a parte geral do direito civil, lá na parte geral a gente estuda os negócios jurídicos, que o negociante pode incutir no plano de eficácia a condição, o termo e o encargo. Condição é aquela situação em que eu condiciono o início ou o encerramento da eficácia do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Então, no meu exemplo aqui, eu estou fazendo uma doação sob condição suspensiva. Doação sob condição resolutiva, dou a minha fazenda ao Arlota, e se a Arlota passar, não se implementar, se ocorrer a concretização da condição, a casa volta para mim. Então, observe que eu vou ter, diante, né, dessa situação, o implemento da condição, eu vou ter a casa voltando. Aí vem a pergunta em prova, ok? Vem a pergunta em prova. Não foi o portal que travou, não. O live stream aqui está travando, mas ele está lendo, daqui a pouco ele volta, eu já vi. A transmissão aqui para mim, a rota está caindo, eu estou vendo aqui, caiu para 50 kbps, porque a essa hora a rota internacional fica ruim, está instável. Então eu já vi aqui, mas eu estou mantendo a gravação, porque quando eu acabar, estou no finalzinho da aula, não vou parar, né? Aí vai estar armazenado e o link vai ser direcionado, tá certo? Eu não vou parar, o que caiu foi a rota, eu não vou sair para voltar para a nova rota não, tudo bem? Então vamos lá, sem mensagem aqui, sem mensagem, tá certo? Sem mensagem, galera, sem mensagem. A rota é internacional, a rota se travar, eu não vou parar a aula, faltam 10 minutos para acabar a aula, tá certo? Sem mensagem. Se vocês chegarem aqui no Instagram, no Periscope, falarem isso, vocês vão travar o Periscope também. Sem mensagem, ok? Sem mensagem, ok? Puta que pariu, velho. Sem mensagem aqui no Periscope, sem mensagem, ok? Vamos lá. Então, para aí, tá? Para aí, eu vou continuar. Depois a aula tá gravada, faltam 10 minutos para acabar a aula, ok? O que caiu foi a rota internacional, não é a transmissão nem é o site do portal. Eu estou com um sinal aqui para mim e está mostrando rota instável. Pelo horário, muita gente agora usando. Já estou aí há 3 horas com vocês. A rota desestabilizou. Vamos lá. Aqui, Perfect Extreme agora. Galera, se cair, não vai mandar mensagem no Periscope que caiu. Já estou vendo. Eu não vou parar a aula, tá certo? Não vou parar a aula, que faltam 10 minutos para acabar. Depois a aula é postada ainda hoje para vocês. Então vocês recebem o link ainda hoje. Eu não vou parar a transmissão. Formação, proposta, aceitação, admissão, regras de extinção. E se submete às regras especiais de contrato de doação, que estão do artigo 538 ao 564 do Código Civil. Olha que interessante. Doação é um contrato, porra. Tem regras para formação, para extinção, para execução. Então todo contrato é um negócio jurídico. Então, para qualquer contrato, eu aplico regras gerais da teoria geral dos negócios jurídicos, artigo 104 ao 188 da parte geral do Código Civil. Para todo contrato, eu aplico as regras gerais da teoria geral dos contratos, 421 a 480. E ainda, Eriquinha Falcão, que eu amo muito de paixão, sempre do meu lado esquerdo, perto da parede, sempre com aqueles shortinhos e olhinho verde, né? Eriquinha linda, mãe de uma menina linda, né? Então, você acha que eu não conheço? Conheço meu pelotão por um, rapaz. Conheço meus alunos um por um, nome, sobrenome e posição da sala que sentam. Tá pensando que é brincadeira? Lince é foda, rapaz. Lince é lince, porra, é predador, ó, faro de lince. Beijo, Eriquinha. Então, veja, eu tenho, então, no Código Civil ainda, os artigos de doação, porra, 538 a 564. Então, doação é um contrato, tem regras próprias, velho. Para eu cobrar o imposto, tem que ter um contrato de doação. Presente de aniversário, de amigo oculto, de Natal, ontem talvez, hoje vocês tenham presenteados familiares, pessoas que vocês amam. Porra, velho, é evidente, né? Que se você ontem foi dar um presente a alguém, você não fez um contrato com essa pessoa. Imagine se você doou uma coisa imóvel ou doou
Se você não tem presenteou com um imóvel ou com uma coisa móvel de grande valor, não é obrigado a entregar e poderia exigir de volta. Porque a doação é um contrato formal, a doação facear por escrito. Salvo coisa móvel de pequeno valor se houver a tradição incontinente, o artigo 540 e 541 do Código Civil. Então, grande Franco, Nego Franco da Gama Filho. Ô, Nego Franco, te amo, parceirão. Tudo de bom aí na Bahia, saudade de você, meu irmão. Dê um beijo lá no grupo pra galera toda aí, um beijo em sua família. Tá? Então, entenda. Presente de Natal não é contrato, porra. Imagine porque eu posso revogar a doação a posteriori pela ingratidão. Foi isso que aconteceu ontem na sua casa? Não. O que você fez foi cumprir um mero gesto, um mero comportamento guiado pelas normas costumeiras, as normas morais, afetivas da sociedade. Presentear as pessoas que a gente ama. Não houve um contrato de doação, entendeu? Então, não incide TCMD sobre bens transmitidos a título de presente de Natal, de aniversário, amigo oculto. Quer ver o segundo caso? Gorjeta, couvert artístico. Tu vais num restaurante, cara, e dá uma gorjeta a quem te serviu bem. Aqui nos Estados Unidos é, aspas, um crime intelectual você não dar uma gorjeta. Você sentar numa mesa com sua família, alguém te servir, botar comida no teu prato. Se você não der a gorjeta, você é tido como um mal educado. Você é uma pessoa sem sentimento e sem educação. Aqui a gorjeta mínima é 15%, a média é 18%, e se você for bem servido, você tem que dar 20%. É um constrangimento eu chegar aqui numa mesa, o garçom ou a garçonete me atender com educação, servir meus filhos, fazer uma brincadeira com as meninas. Se eu não der 20%, a mulher até chora. Ela conta com aquela remuneração. É o nível cultural das pessoas. Aí eu pergunto, ontem eu fui jantar com a minha família. Demos 20% ao garçom server, né, que nos serviu. É óbvio que eu dei os 20%. Graças a Deus que eu estudei para poder pagar os 20%. E que você estude para poder também pagar os 20% sempre. Eu lhe pergunto, se fosse no Brasil, incidiria imposto? Não, porque eu não fiz um contrato de doação com aquela garçonete, ainda que ela adquiriu dinheiro e valores gratuitamente. Que no fundo ali nem foi gratuitamente, né? Porque a gorjeta é um reembolso por uma contraprestação. Mas não incide. Porque, na verdade, eu não estou contratando ela para pagar ela com a gorjeta, eu pago ao restaurante. A gorjeta é um plus que eu dou por me sentir bem tratado por ela, mas não incide imposto. Couvert artístico. Vou a um restaurante, um estabelecimento, tem um músico, e eu pago lá uma verba de couvert artístico àquele músico. Eu não estou fazendo um contrato de doação com ele. Não cabe, vocês entenderam? Então não cabe imposto sobre doação, sobre aquilo que não é doação. Agora, a grande pegadinha, a maior de todas, é transferência de valores de dinheiro para despesas alimentares. Vamos lá, preste atenção. Despesas alimentares, alimentos. Olhe bem. Se eu doar dinheiro para alguém, incide imposto? Incide. Se eu fizer um contrato de doação, é muito comum em patrocínios, ok? O Portal F3 vai fazer uma doação para o atleta, para a atleta fulano, fulana de tal, e vai doar valores. Vou fazer um contrato, vou documentar, vou formalizar, vou registrar em cartório, tá? E vou fazer um contrato de doação de dinheiro, a título de patrocínio, para a finalidade de patrocinar aquele atleta, aquela atividade, pode ser artística, cultural, vou doar. É um contrato de doação. Incide imposto? Incide. Claro que incide. O ITCMD incide pelo simples fato de haver doação. É irrelevante o que é que se está doando. Imóvel, móvel, ok? É irrelevante. O que importa é que haja doação. Pode ser de qualquer natureza de bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, valores, dinheiro, títulos, é irrelevante o objeto. O que importa é que tenha doação. Eu pago imposto. Só que muitas vezes as pessoas se confundem. Você não pode confundir doação de dinheiro com transferência de dinheiro de uma pessoa que tem que sustentar outra para prover as necessidades alimentares daquela outra. Então, por exemplo, imagine que meu filho vai estudar na faculdade em outro estado. E todo mês eu transfiro 5 mil, 3 mil, 1.000, 500 reais, 100 reais, 10 mil reais para a conta bancária dele. Eu não estou fazendo um contrato de doação com meu filho. Eu não estou doando dinheiro ao meu filho. Aí vem lá o banco e informa a Receita Estadual que foi feita essa transferência de valores. Aí vem a Receita Estadual e cobra imposto sobre doação de dinheiro. Cabe? Não cabe. O que é que eu vou defender esse contribuinte beneficiário da transferência bancária? Eu vou dizer que não houve doação. O que houve foi a mera transferência de dinheiro via conta bancária para suprir despesas alimentares. Em regra, os pais têm o dever de pagar as prestações alimentares de seus filhos menores. Isso é a regra geral, que já aprende no direito civil, direito de família. O dever é alimentar, de alimentar o alimentando. Então, quando eu transfiro dinheiro, entrego na mão, eu passo via conta bancária, o modo de eu passar o valor é irrelevante.
Eu não estou fazendo um contrato de doação. Meu filho adquire aqueles valores, não é algo remunerado, ele não é sacrificado por isso. Né? E com aqueles valores ele vai prover as despesas alimentares, uma faculdade, uma escola, um aluguel, o alimento dele comer, propriamente dito alimento, a vestimenta, medicamento, transporte. Então incide imposto sobre doação? Não. Por quê? Porque não houve contrato de doação. Entenderam? A verdade é que vocês vão perceber que é raríssima a incidência do ITCMD, porque doação é algo raro na vida das pessoas. Agora, quando ocorre, cabe o imposto. E onde é que surgem os problemas na prática e na prova? É porque as leis estaduais, inconstitucionalmente, elas autorizam que o Estado cobre imposto sobre toda e qualquer transmissão gratuita de bens. Se alguém recebeu bem que acresceu ao seu patrimônio e não pagou para receber, o Estado não quer nem saber se foi por doação ou não. Ele manda tributar. E não pode. Isso é inconstitucional. A Constituição não autoriza imposto sobre transmissões gratuitas de bem por qualquer via. A Constituição autoriza imposto sobre doações. Tá claro isso para vocês? Beleza. Bom, uma questão muito legal, né? Muito legal de doação. Doação sob condição resolutiva. Doação sob condição resolutória. Ok? Vamos lá, vamos matar as questões finais da resolutória. Doação